Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia, esse livro fantástico, que é o livro de Provérbios. E para terminar este livro hoje você vai ler 4 capítulos, não 3. Você vai ler o capítulo 28, 29, capítulo 30 e capítulo 31. Vamos para o capítulo 28. Salomão destaca aqui a importância da retidão, da justiça e da sabedoria. Ele começa assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Eu quero começar declarando isso. Deus vai te dar coragem como o leão. Então Salomão, ele afirma que os ímpios vão fugir e ninguém vai o perseguir, mas os justos têm ousadia como o leão. Paulo vai dizer que Deus nos deu um espírito de ousadia, falando da pessoa do Espírito Santo. E aí ele vai destacar que aqueles que andam na integridade, eles serão salvos. Mas os perversos cairão de repente. Ele continua exortando sobre a importância de confessar e abandonar os pecados para alcançar misericórdia. Eu preciso ler o verso 13 com você. Quem esconde seus pecados não prosperará. Por que ele não prospera? Porque o pecado destrói. O pecado traz morte em todas as áreas da nossa vida. Mas ele continua: mas quem a confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui está uma mensagem que ela vai se repetindo ao longo de toda a Bíblia. Ou seja, arrependimento que me leva a confessar e uma confissão de um coração arrependido, ele alcança da parte de Deus misericórdia. Ele vai continuar e ele aborda aqui temas como honestidade, justiça social, generosidade. Por exemplo, no verso 27, quem dá aos pobres não passará necessidades, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Salomão termina esse capítulo e ele enfatiza que a falta de visão leva o povo à destruição, mas aqueles que guardam as leis são felizes. Verso 19 até o verso 28. E aí eu quero ler o verso 28 com você. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Então, quando você pensa em esferas de poder, Salomão está dizendo, quando o ímpio está lá, a consequência é terrível. E nós vemos isso no nosso país, na nossa nação. Mas quando o homem justo, a mulher justa, ele está nessa posição de governo, todos que estão ali abaixo vão celebrar, vão se alegrar. Vamos para o capítulo 29. Capítulo 29, Salomão quer encorajar a justiça, a disciplina, a sabedoria na liderança e nos relacionamentos. Então Salomão começa afirmando que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o pescoço será destruído de repente, sem que haja cura. Deixa eu ler o verso 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, quem insiste no erro depois de muita repreensão, ele vai continuar aqui e ele vai dizer assim, ó, no verso 2, quando os justos florescem, algumas traduções, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, lembre sempre disso. Lugares de governo, eu e você temos que orar, trabalhar, torcer para que sejam ocupados por homens justos. Ele vai continuar e aí ele exorta sobre a importância da disciplina. Ele afirma que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Verso 15. Mais uma vez, Salomão está ensinando como educar os filhos. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Então medite muito nisso. Mais uma vez, Salomão está trazendo esse conselho. E aí ele vai abordar temas aqui como a importância de falar com sabedoria, generosidade, justiça. E ele termina esse capítulo 29, ele termina enfatizando que o temor do homem arma laços, mas os que confiam no Senhor estarão seguros. Olha o verso de número 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. A Bíblia vai falar mais sobre isso. Quem que eu tenho que temer? Não é o homem, mas a Deus. A Deus. Vamos para o capítulo 30. Capítulo 30, Salomão, ele transmite aqui
a sabedoria de Agor sobre a humildade e o contentamento e a observação da natureza. Então aqui os oráculos de Agor, e Salomão está transmitindo ele a mim e a você. O capítulo começa com a palavra de Agor, filho de Jaque, e ele confessa a sua ignorância, ele necessita da sabedoria divina, né? Olha o verso 2. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Então ele começa mostrando a condição dele. Mas lembra que eu falei no início deste livro, que a sabedoria está disponível para todos? E aqui vemos Agor dizendo assim, eu não tenho essa sabedoria, mas ele está buscando a sabedoria. E ele destaca a importância de não acrescentar nada à palavra de Deus. Agor ora pedindo duas coisas, a oração de Agor: que a falsidade e a mentira sejam afastadas dele e que ele não tenha nem pobreza nem riqueza, mas apenas o pão necessário. Olha o verso, deixa eu ler para você, verso 7 ao 9, eu já citei Agor aqui com você. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do nosso Deus. Agora não está falando contra a riqueza, mas ele está dizendo assim, Deus, eu quero ter um equilíbrio, para que eu não me perca de um lado, nem do outro. Então você percebe que ele começa falando que ele não tem sabedoria, mas aqui a oração dele é repleta de sabedoria. E aí ele continua, ele observa a natureza e destaca a sabedoria encontrada em pequenas criaturas como a formiga, os coelhos, o gafanhoto. Isso do verso 24 ao verso 28 é muito claro. Verso 24. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Então esse homem começa falando que não tem sabedoria, ele está buscando sabedoria, e quando você lê o capítulo 29, o capítulo 30, você percebe que ele tem muita sabedoria. Ah, pastor, eu não tenho sabedoria. Peça a Deus e Deus vai dar ela para você, vai liberar sobre você. E aí ele termina esse capítulo com uma série de provérbios numéricos que destacam a ordem e a complexidade da criação. Isso vai do verso 29 até o verso 33. Vamos para o último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Salomão aqui, ele vai encorajar a justiça e a liderança sábia e exaltar a virtude da mulher sábia. Então o capítulo começa com as palavras do rei Lemuel, que recebeu o ensinamento de sua mãe sobre a importância de evitar a luxúria, a embriaguez e de defender os direitos dos necessitados. Verso 1. Ditado do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste suas forças com mulheres, seu vigor com aqueles que destrói reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Mais uma vez, a Bíblia vem nos falando sobre a bebida. Não é pecado beber, pastor. Volto a dizer para você, a Bíblia não proíbe, mas ela proíbe a embriaguez. E o conselho que nós estamos vendo no livro de Provérbios é cuidado com a bebida fermentada. E aí, a mãe de Lemuel está dando conselhos que você vai encontrar nos conselhos lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números, conselhos que são muito claros ao rei, aos reis. Levítico fala da ordem aos reis, que ele deveria ter a lei do Senhor, deveria meditar nela. Então ela está dizendo, cuidado, porque você pode ir para o caminho da bebida fermentada e a mente tomada pela bebida fermentada, você esquece da lei do Senhor. E o resultado vai ser trágico. E aí a segunda parte desse capítulo
Exalta a mulher virtuosa, descrevendo suas muitas qualidades, como a diligência, a sabedoria, a generosidade e o temor do Senhor. A pergunta que muitos me fazem é: pastor, essa mulher aqui, a mulher de Provérbios 31, é uma mulher só? O que vemos aqui são muitas qualidades. É o ideal de toda mulher. É o que toda mulher deveria estar buscando ter. Então, Provérbios 31 fala das qualidades dessa mulher. Essa mulher, ela é apresentada como um exemplo de alguém que cuida bem da sua família, dos seus negócios, ganha respeito e admiração de todos. Então, ela é uma mulher respeitada dentro de casa e fora de casa. Então, é o alvo aqui para você, mulheres. Leiam, porque aqui estão as qualidades que você deve ter na sua vida. Homem, aqui estão as qualidades das mulheres que você deve buscar para estar do seu lado. Então eu quero terminar lendo 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: o enfeite delas não sejam o exterior, como o frisar dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou do luxo dos vestidos, mas o homem coberto no coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro, ele vai nos falar que o enfeite da mulher não deveria ser o brinco, o colar, a maquiagem, ou o filtro do Instagram. Não tinha, se tivesse filtro do Instagram, Pedro estaria falando sobre ele. Mas ele está falando, olha, a virtude não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não está do lado exterior, está do lado de dentro. E nós temos perdido esse entendimento nesses dias. Eu quero terminar deixando isso com você. Terminamos mais um livro da Bíblia, livro de Provérbios, e eu vou te aconselhar mais uma vez. Leia a Bíblia toda em um ano, mas pega o livro de Provérbios e leia ele umas 5 vezes ao ano. E vai anotando essa sabedoria, vai colocando em prática. Você vai perceber uma grande mudança na sua vida. Quero te abençoar. Mais um livro. Amanhã nós começamos mais uma jornada, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.